Fala, gente. Aqui é Conrad Pele apresentando o curso de Introdução ao Estudo do Tarô. E toda semana eu vou tentar fazer um ou mais vídeos falando sobre este belo oráculo que está dentro do meu coração. Mas para a gente começar a falar de tarô, nós precisamos perguntar. O que é tarô, né? Ora, como a gente vai estudar sobre esse oráculo, se a gente não ponderar o que esse oráculo é, né? Então, a gente parte para essa questão para começar todo esse assunto. O que é o tarô, gente? O tarô é um oráculo que surge ali pelo período do século XV, aproximadamente, na Europa, e é, a princípio, um jogo de cartas, certo? Então, só da gente estar falando disso, a gente já está desmistificando algumas coisas, né? Porque uma coisa que acontece muito nos desdobramentos da história do tarô ao longo dos séculos é a criação daquela mítica, né, do tarô de origem egípcia, ou do tarô que veio dos ciganos, o tarô que veio dos cabalistas, o tarô que veio do Raikyoparta, que no fundo, é uma história divertida, né? São várias histórias muito fabulosas, né? Mas que não tem fundamento quando a gente vai realmente pro aspecto histórico, né? Afinal, fazendo-se a devida pesquisa, a gente descobre, né, que o tarô, na verdade, é um jogo de cartas que surge na Europa, ali na Itália. E não surgiu, vamos dizer assim, numa antiguidade longínqua, nas terras do Oriente, no Egito, pelos grandes mestres. Não, gente, isso aí é fábula. Não deixa de ter o charme, né? Que as fábulas têm. Mas é balela, balela. Afinal, se a gente pega, por exemplo, os primeiros tarôs, né, que a gente tem conhecimento histórico, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, esse aqui é o tarô de Rothschild, que hoje em dia é considerado pelos historiadores o tarô mais antigo do mundo. Cara, se você comparar esse tarô aqui com as imagens da arte egípcia, né, as iconografias egípcias, você vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Isso aqui é uma arte que tem uma iconografia muito mais associada à arte medieval, sabe? Quando a gente vai falar de arte egípcia, a gente vai ver o quê? Pessoas em perfil, ó, tô fazendo aqui um desenho mal feito, entendeu? Pessoas em perfil, sabe? É tudo muito, muito reto, gente, entendeu? As ilustrações, elas têm essa questão de ser tudo muito em perfil. O próprio uso de tintas é muito diferente, sabe? Porque as tintas que eram usadas no egípcio, na cultura egípcia, não são as mesmas tintas que eram usadas no período ali medieval, no período da Idade Média, da Renascença, não era. Então, gente, como que a gente associa que o tarô veio do Egito, sabe? Não, não tem fundamento, não tem base. Tudo isso é uma construção que surge ali no século XVIII, né, com Antoine Cour de Gebelin, né, quando ele criou mesmo essa mítica. E assim, eu diria que foi importante ali na época, entendeu? Foi uma coisa que realmente movimentou o crescimento e a emergência, né, do tarô místico, do tarô esotérico, do tarô que se tornou associado com Kabbalah, né, com a Kabbalah hermética. Isso ali foi importante naquele período.
Mas se a gente vai mesmo para um fator histórico, tarô egípcio, tarô dos boêmios, né, tarô dos ciganos, dos cabalistas e tudo mais, gente. Isso é história, sabe? E a gente precisa respeitar a importância dessa lenda para o que o tarô se tornou, mas a gente precisa separar a ficção da realidade histórica, certo? Com todo respeito. Então, o tarô surge como um jogo de cartas, gente. Surge como um jogo de azar. Sabe? Era um jogo que as pessoas se entretinham, porque na Idade Média, na Renascença, não tinha lá muita coisa para se fazer, né? As pessoas não tinham televisão, né? As pessoas não tinham, bem, muitas não tinham conhecimento mesmo de instrução, né? Então muitas pessoas não podiam nem ler, sabe? Então você jogar cartas era uma forma de se distrair, era uma forma de ter algo para se fazer, certo? E a partir desse desenvolvimento do tarô como jogo de cartas ali no século XV, a gente depois vê o tarô, com o passar dos séculos, assumindo novas roupagens, né? Afinal, a gente precisa entender que, a princípio, o tarô era feito por artesãos, né? Então, era realmente uma obra artística feita com muito esmero, muito detalhe, né? A gente pega aqui, por exemplo, o Visconde de Modrone, que é um dos padrões de tarô mais famosos e um dos primeiros que surgiu historicamente. Era feito a ouro, gente. Isso aqui é folheado a ouro, não é qualquer coisa, né? Isso aqui não é um passeio no parque, é muito bem feito, é feito com muito esmero. Mas quando a gente já chega ali para o século XVII, né, com o surgimento do tarô padrão Marsella, a gente sai de um processo de uma artesania, né, realmente é, feita ali por conta própria, né, pelos artesãos, para uma manufatura mesmo, né? Afinal, a gente já tem ali o surgimento da imprensa, né? No século XVII já tinha imprensa, então era muito mais fácil você fazer uma produção em massa de cartas de tarô. Já não era mais um processo que você tinha que ter um artesão ali fazendo tudo, com toda a delicadeza e levando um baita tempo para fazer um baralho. Não, você podia produzir em massa. Você fazia você fazia, vamos dizer, uma moldura, né? E imprimia ali, entendeu? Só na base da imprensa. E aí a gente tinha os artesãos, né? A gente tinha as pessoas que faziam mesmo as cartas e ensinavam, né, seus aprendizes também essa arte, mas a gente tem que entender que existe uma diferença do começo do surgimento do tarô para esse processo que já é o tarô de Marselha, né? Um tarô que vem lá ali com o uso da impressão mesmo, de você poder fazer várias cartas, você fazer mesmo um produto de massa. E depois com o passar, né, dos tempos, a gente tem outros desdobramentos, né? Afinal, no século XVIII, a gente tem o crescimento mesmo de uma literatura esotérica acerca do tarô, né? Graças a personagens como o Antoine Cour de Gebelin, que eu já mencionei, né? E isso faz com que outras pessoas comecem a fabricar tarôs diferentes, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o tarô do Oswald Wirth, que eu coloquei aqui Marselha, né? Mas isso aqui a gente pode botar uma bela aspas, né? Porque não é um tarô de Marselha típico, sacou? É uma versão do Oswald Wirth inspirada no Marselha, mas que não é a mesma coisa.
E aqui, né, no século XX, né, a gente tem o surgimento do tarô Rider-Smith-Waite, né, que é atualmente o tarô mais famoso do mundo, né? Praticamente todo mundo conhece esse aqui. Ele surge a partir do desenvolvimento, né, da escola inglesa de tarô, porque quando a gente tem o desdobramento mesmo de uma criação de um tarô esotérico, a gente tem primeiro a escola francesa, afinal, os franceses começam esses debates, né, do valor místico do tarô, e depois os ingleses meio que discordam dos franceses em muitos aspectos e criam sua própria visão disso, certo? Então, a gente precisa entender que o tarô surge como um jogo de cartas, mas com o passar dos séculos, ele vai se tornando um oráculo, ele vai se tornando realmente um objeto de estudo esotérico. Isso não é um processo imediato, entendeu? Isso aqui não é um baralho como a Sibila Italiana que já surge com uma função de oráculo. Isso não é como runas que têm função oracular praticamente imediata. Não, o tarô surge como jogo de cartas, entendeu? Ali pelo século XV, né? Tendo já seus desdobramentos. E só lá pro século XVIII que a gente realmente começa a ver uma ideia de tarô esotérico, tarô místico. Apesar que existem discussões de que provavelmente antes do século XVIII já haviam pessoas que usavam o tarô com objetivo de previsão e o objetivo mesmo místico, esotérico. Mas isso é um debate que historiadores têm, né? Tem toda uma questão, né, de o quanto a gente pode considerar, por exemplo, que as figuras femininas, né, principalmente mesmo figuras é, mais marginalizadas da sociedade, se elas já não usavam o tarô com o objetivo mesmo oracular. E aí, só porque no século XVIII uns homens aí, né, barbudo começou a falar que tarô tinha função mística, aí as pessoas começaram realmente a se importar com isso, né? Mas é um debate. É um debate e eu não vou aqui, vamos dizer assim, alongar essa conversa. Mas é coisas interessantes de se ponderar, né? Então eu recomendo que vocês reflitam e pesquisem sobre isso, né? E no próximo vídeo eu vou dar continuidade a essa nossa conversa sobre tarô. Espero que vocês gostem dessa pequena introdução.